Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês que estão chegando aqui aos pouquinhos. Eu estou aqui em nome do Grupo Semeadores de Esperança, de Belo Horizonte, uma casa fraterna que está localizada no bairro Jardim Montanhês. E o nosso trabalho nesta casa consiste em atendimento fraterno com doação de cestas básicas a 47 famílias em situação de carência, confecção de enxovaizinhos para as futuras mamães que não têm como fazer e comprar, atendemos a abrigos, asilos, hospitais, né, dentro da necessidade de cada um. Temos também um bazar, que no momento está suspenso por causa da pandemia. Bom, já falei um pouquinho da nossa casa, né, e agora com muita alegria que a gente vai estar aqui recebendo nesse canal, a primeira vez, né, a Célia Diniz, ela que é presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, foi fundada em 1927 por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, cidade que fica aqui bem pertinho de nós, né, Célia? A Célia conviveu com Chico desde a sua infância, ela é palestrante espírita, autora do livro Vencendo a Dor com a Morte, que é uma história real, vida por ela mesma, né, que foi retratada no filme Mães de Chico. Bom, isso já é tema para outra palestra, né, Célia? E vamos marcar. Hoje ela está aqui conosco para trazer o tema Parábolas do Filho Pródigo, por sinal, um lindíssimo ensinamento de Jesus. Espero que todos aproveitem e se deliciem com esse momento de aprendizado. Eu passo a palavra para você, Célia, agradecendo, inclusive, por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Elô. Sou eu quem agradece a alegria de estar com vocês nesta noite. Boa noite ao Rafael, muito obrigada pela assessoria aí. Adriana, boa noite, sempre comigo, me dando uma mãozinha. E boa noite a todos os nossos companheiros que nos ouvem, nos acompanham. É uma alegria muito grande, realmente, poder estar falando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pedimos que nos cubra com a sua paz. Então vamos aí à parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço exige que o pai divida a fazenda e lhe dê a sua parte da herança. O pai divide, dá a parte a ele ajunta tudo e vai embora para uma terra longínqua. E nessa terra longínqua, ele desperdiça a herança, perde tudo, vivendo desregradamente. E depois que ele gasta toda a herança, há uma grande fome naquela região e ele começa a passar por muitas necessidades. Aí ele viaja para mais longe ainda e consegue um emprego para cuidar de porcos. A necessidade era tanta que ele teve que também se alimentar de comida de porcos, e nem isso os donos dos porcos queriam dar a ele. Então ele, caindo em si, diz: quantos trabalhadores lá na casa do meu pai, mais humildes, têm pão em abundância, e eu aqui passando fome. E ele levanta e vai e volta para encontrar com seu pai. E quando ele estava chegando em casa, ainda longe, o seu pai o vê e corre ao seu encontro, movido de íntima compaixão e muito amor. O pai corre ao encontro dele, o abraça e o beija. E o filho lhe diz: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me um de seus trabalhadores. Mas o pai disse aos seus servos: vista este meu filho que volta com a melhor roupa, coloque nele o anel em suas mãos, em sua mão, e coloque a sandália em seus pés. E trazei o bezerro mais gordinho que tiver aí, porque nós vamos fazer uma festa, nós vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E todos começaram a se alegrar. Esta parábola, que consta apenas no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, é considerada por vários estudiosos
de várias escolas religiosas como o resumo dos objetivos do Evangelho em nossas vidas. Porque esta parábola, ela trata do estreitar de nossa relação com Deus. Ela nos faz entender, de uma vez por todas, o que seja o amor incondicional de Deus. É uma história linda. É a doce palavra de Jesus nos dizendo da bondade sem limites de Deus. Existia um filho mais velho nessa história que não fica nada satisfeito com a festa que o pai faz para o filho mais novo que volta. E ambos os filhos representam a nós mesmos, representa a humanidade. Esta parábola mostra que, além da bondade e do amor infinito de Deus, animando, vivificando o universo inteiro, ela mostra a perfeição da justiça divina, sempre mesclada de imensa misericórdia, onde não há privilegiados, onde não há exclusões. Essa parábola mostra ainda a esperança. Todos nós, filhos apartados da casa paterna, temos a esperança de que, se estivermos de fato apartados, nós reencontraremos o caminho de retorno ao regaço do Pai e Criador. Deus guarda para todos nós uma linda festa de grande esplendor, aguardando a nossa volta, se é que nós estivermos distantes. É um amor incondicional por toda a humanidade. Então, quando a gente pensa nisso de esplendoroso que Deus nos aguarda, podemos estar o mais afastados que seja do regaço do Pai, que a gente sabe que o amor de Deus vai nos alcançar e vai nos buscar onde nós estivermos. Tudo isso é muito lindo. Essa esperança nos fortalece e nós podemos pensar de que vale o sofrimento de agora, se há um futuro lindo nos aguardando, se há uma possibilidade de construirmos este futuro neste minuto seguinte de nossas vidas. A nossa proposta hoje jamais temos a pretensão de esgotar o assunto, porque esta parábola é riquíssima de vários elementos. Eu trago para nossas reflexões de hoje, eu espero que vocês gostem, eu trago o óleo sobre tela de um famoso pintor chamado Rembrandt. Rembrandt era um holandês que viveu até 1669. E ele pintou uma obra-prima. Ela se chama O Retorno do Filho Pródigo. É um atestado espiritual do autor. Está no museu lá na Rússia, em São Petersburgo, no museu chamado Hermitage. É a obra mais importante do museu. É esse testamento, então, espiritual do autor, e vários religiosos, padres, pastores, exegetas, espíritas, usam este quadro para o estudo da parábola do filho pródigo, porque ele representa uma síntese do amor divino. Então, a gente está usando o recurso da arte, porque a arte tem a finalidade de resgatar em nós uma dimensão de paz, de beleza, que nos faz mais humanos, mais ternos, mais afáveis, mais dóceis. A arte desperta uma sensibilidade no nosso coração
E nesse estado de espírito, o nosso coração se transforma numa terra fértil para que as sementes do Evangelho germinem. Então, vamos ver o quadro. Rembrandt não retrata só exatamente os fatos como aconteceram, porque, por exemplo, o filho não encontra com o pai perto de mais ninguém, é só os dois, né? Nesse encontro, está lá longe, afastado de casa, não existe mulher, não existe o filho mais velho que não estava presente. Então, Rembrandt, na sua percepção, ele ajunta alguns personagens, como uma presença de uma mulher mais atrás, não sei se vocês estão percebendo, e um conselheiro também assentado. Então, vamos começar a ver aí a beleza do quadro. Vocês observam que é até difícil de ver os personagens, porque o quadro ele tem uma sombra que cobre todo o quadro. E esta sombra é intencional. O autor quis mostrar essa sombra retratando a escuridão humana. É um símbolo do acolhimento de Deus a esta escuridão, porque a cena, olhem o quadro, a cena se ilumina a partir do abraço do pai. O quadro se ilumina nesta figura do acolhimento ao filho que volta. Aí, Rembrandt está nos mostrando que é Deus nos aceitando com todas as nossas obscuridades quando nós voltamos. E este voltar para Deus, gente, nós todos sabemos, não é voltar para um templo de pedra, não é fazer sacrifício, penitência, é o encontro de um novo modo de vida. Nós repetiremos a exaustão que essa volta não é agora eu vou voltar para a religião de novo, eu vou começar a frequentar a igreja, eu vou começar a frequentar o centro. Não é isso. É realmente construir o reino de Deus no nosso coração, que nos dizeres de Alta de Souza, no belíssimo poema, diz que o nosso coração é a mais alta de todas as capelas. E é ali que Deus é onipresente, é ali, dentro do nosso coração, que Deus está sempre conosco, está em todos os lugares e atuará em nós quando nós estivermos em nossa família, no trabalho, em todos os lugares. Deus atuará em nós, modificando a disposição dos nossos corações na aceitação dos desafios que a vida tem apresentado, na coragem de enfrentar esses desafios nos dias de hoje tão turbulentos, no respeito que a gente tem pelo outro. Deus estará mudando a disposição do nosso coração na compreensão do outro. Isso é voltar para Deus. Isso é voltar para a casa paterna. É reconhecer Deus como o autor e o Senhor de nossas vidas. E fazer disso o maior motivo para sermos mais amorosos na nossa família, com o nosso próximo, mais pacientes, mais prestimosos. Voltar para Deus é transformar de uma vez por todas o que passa no nosso coração, nos nossos pensamentos. É transformar o modo que nós nos percebemos e caminhamos nesse mundo. Então, queridos, o filho que volta expressa a nós mesmos, quando nós, mesmo estando distantes do Pai, nós nunca esquecemos aquele lugar que a gente desdenhou e não pôde ir por um tempo, mas que anseia por voltar. Sempre. O retorno aos nossos valores maiores, e isso significa, em última análise, o lindo despertar da nossa consciência responsável. Isso é o foco de iluminação no acolhimento
que Rembrandt coloca no seu quadro. O filho mais novo, ele pede a sua parte da herança. E quando fala filho mais novo, é alguém menos experiente, né? Jesus fala de um filho, então, que cometeu uma falta gravíssima, porque Eclesiastes 33, 24 já mostra sobre os direitos de herança que era proibido repartir a herança com o pai ainda vivo. As leis proibiam, não permitiam esta divisão de bens, porque quando esse filho comete essa falta gravíssima, era como se ele dissesse para o pai: não me interessa que você esteja vivo, para mim é como se você já tivesse morto, me dá minha parte aí. Então, diante dessa ofensa que o filho faz ao pai, todos esperavam que o pai tivesse uma reação severa, deserdasse aquele filho, expulsasse ele da aldeia, porque a aldeia não ia permitir que ele cometesse aquela infração tão grande, né? E, no entanto, para a surpresa de todos, Deus, o pai, simplesmente reparte os bens e entrega aquele filho a parte dele. É o respeito ao livre-arbítrio. Deus respeita as nossas escolhas. E o problema, o pior, é que algumas das nossas escolhas, que na hora que a gente faz, às vezes nos parecem tão boas, mas que depois se revelam tão destrutivas, tão equivocadas. E diante das escolhas equivocadas, a gente encontra o sofrimento. A gente vai cuidar de porcos. A gente só encontra comida de porcos, né? Quer dizer, essa figura aí significa que aquele jovem que se aparta da casa do pai, ele tinha chegado ao fundo do poço. Ele estava na posição mais degradante e mais humilhante no seu processo de degradação. Mas ele cai em si. Ele cai em si e faz o caminho de volta. E é tão interessante a sabedoria do Mestre Jesus, quando ele fala: o filho vai para longe de casa, sente um vazio e vai para mais longe ainda. Então é aquele momento onde a gente começa a sofrer e, em vez de se aproximar mais de Deus, a gente se rebela, revolta e cai na amargura, nos distanciando mais ainda, né? Então, o filho tem que voltar de um país muito distante. E quando ele começa a voltar, aí começa o seu processo de recuperação espiritual. Caindo em si, ele volta. Quer dizer, começa o despertar da consciência. E esse filho diz: eu vou me levantar e vou voltar para o meu pai. Quer dizer, ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que ele tinha caído. Ele se reconhece, olha as qualidades dele. Ele se reconhece o único responsável pelo seu sofrimento. E ele se confessa ao pai: eu errei, me deixa ser seu servo, me deixa ficar na sua propriedade. Ali ele sabe que sozinho ele não ia conseguir vencer e tinha que voltar para o pai, arrependido. É assim que deve caminhar a humanidade, que está distanciada da casa paterna. Desconectados de Deus, cada um de nós, a nosso modo, está desperdiçando heranças divinas de um jeito. Cada um de nós está desperdiçando aí a herança divina da inteligência, da saúde, do tempo, a bênção da família. Nós também estamos cheios da herança divina e estamos desperdiçando. Como é que a gente está caminhando? Que filho você se sente aí? Você está caminhando, aproximando-se da casa paterna ou se afastando cada vez mais? Como é que está a sua sensação nessa pandemia, nesse isolamento? Você está com a sensação de que está afundando ou que está emergindo? Porque se eu
estou afundando, eu estou vivendo com os porcos. E se nós estamos vivendo com os porcos, ou seja, se nós estamos numa situação humilhante de sofrimento, a gente tem que se perguntar como que eu cheguei nesse ponto de desânimo, de tristeza, de angústia e de amargura. O que estava no meu coração quando eu decidi afastar dessa forma? Que escolha que eu fiz que me deixou numa situação tão ruim? A gente tem que conhecer o que está dentro do nosso coração. A gente tem que conhecer qual é o cerne da nossa questão. Porque se nós não tivermos respostas, em vão nós vamos desejar nos aproximar do Pai, voltando pelo mesmo caminho para casa, mas nós não sabemos que caminho é esse. Então a gente tem que saber o que foi que nos fez nos afastar do amor divino, porque essa postura tem que ser revista. O que nos fez nos ausentar do amor divino e que nos levou a tanto sofrimento? Isso é um exercício que nós temos que fazer. Nós temos que cair em si. Após termos nos afastado de Deus, desperdiçando os bens que nos foram dados, encontrando dor, angústia, sofrimento, que a gente sabe que são colheitas obrigatórias do mau plantio, que vem até nós como esses espinhos terríveis que ferem a nossa alma, mas vão ferir nossa alma só até o momento da gente parar, elevar-se para Deus, levantar e continuar fazendo a nossa caminhada rumo ao nosso progresso espiritual. Um salmo belíssimo, número 51, no versículo 17, fala que existe um sacrifício muito agradável a Deus, que é quando a gente está com o espírito quebrantado e procura Deus. E eu olhei no dicionário, quebrantado significa abatido, atemorizado. Então o salmista Davi diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E o que significa isso? É um coração que está prostrado, que está humilhado, que está ajoelhado. E tudo isso significa arrependimento. O arrependimento é fundamental numa vida cristã. Nos aproxima de Deus. Reconhecer que falhamos, reconhecer que erramos, né? Isso é fundamental. A gente tem que se olhar a todo dia, a todo momento, e reconhecer os nossos acertos, que vão nos fortalecer para novos acertos, mas principalmente reconhecer que filho nós estamos sendo e onde que nós estamos errando. É o atributo principal. Eu acho tão estranho quando a gente está vendo essas entrevistas bobas que a televisão nos mostra, uma celebridade, alguém pergunta, e aí, se você tivesse de recomeçar, como é que seria? E a celebridade diz, eu faria tudo de novo, igualzinho eu fiz. E eu fico pensando, poxa, ela está se referindo a uma carreira aí de 20 anos. Será que não aprendeu nada nessa caminhada? Não há nada para ser melhorado? A pessoa se requisitou para si a condição da imutabilidade, não precisa de mudar em nada? Ora, a imutabilidade é um atributo da perfeição. Então, nós, por enquanto, não podemos nos dar o luxo de dizer faria tudo igualzinho eu fiz. Não, de jeito nenhum. Nós temos que reconhecer os nossos erros, os nossos limites, levantar. E isso é um grande passo, porque aí começa a nossa escalada. E os frutos vão surgindo. E quando o filho volta e fala para o pai, eu não mereço mais ser seu filho, eu vou ser seu servo, o pai não aceita ele como servo
e o reintegra na condição de filho. Qual a diferença? João, capítulo 8, versículo 35. Jesus diz a diferença. O filho fica para sempre com o pai. O filho fica para sempre na casa do pai. O servo, não. E Emmanuel, no capítulo 125 da belíssima obra Caminho, Verdade e Vida, fala, explica essa diferença de ser servo e de ser filho de Deus. O servo, Emmanuel diz, tem outros interesses diferentes do pai. Os servos têm interesses próprios, os filhos não. Os filhos ficam para sempre com o pai, quer dizer, têm interesses em comum. O servo trabalha por remuneração. O filho fica em casa, permanece na paz da conexão com Deus. E ele fica ali porque ele reconhece que tudo pertence a Deus. Quando fala que o servo trabalha por remuneração, nós ficamos imaginando quando nós queremos barganhar com Deus, quando nós esperamos recompensa pelo que estamos fazendo, quando nós pensamos que merecemos recompensa. Tem uma prece na internet aí atribuída a Dr. Bezerra de Menezes, e Dr. Bezerra de Menezes de repente diz: mestre, Senhor Deus, me dê isso, porque em troca eu te darei aquilo. Ora, não justifica. Dr. Bezerra jamais faria uma prece sem o entendimento do que seja a incondicionabilidade do amor de Deus. Dr. Bezerra sabia que não precisava de oferecer nada em troca, não precisava de berganhar, porque o filho não berganha, não barganha com o pai, né? Então, por outro lado, ser filho é agir totalmente desinteressado de qualquer retribuição. Muito lindo o momento que Jesus escreve que o filho ainda estava, Jesus conta que o filho ainda estava longe e o pai vai ao encontro dele. O pai vai ao encontro dele. O pai não condena, não julga, não acata o pedido do próprio filho de ser servo. O pai é amor puro. Na parábola, o jovem ainda está longe. Ele ainda não chegou, quer dizer, ele ainda não caminhou tudo que ele tinha que caminhar de retorno, mas bastou ele dar um passo em direção ao pai, e o pai dá vários passos em direção a ele. E Emmanuel ainda diz no capítulo 7 do livro Palavras de Vida Eterna, que o pai vai de encontro ao filho, e esse encontro é fora de casa, fora dos olhares, do julgamento dos outros. O pai não espera que o filho se penitencie. O pai não pede explicação, não pede justificativa para aceitá-lo de volta. Olha esse pai, gente. O pai não impõe condições de qualquer natureza. A única coisa que aconteceu foi esse pai esperar o filho levantar e querer voltar. Arrependido. É a única coisa. É o único caminho para nós nos reconectarmos com Deus. Olha, Deus não julga, Deus não castiga. Vocês estão vendo? O Deus que Jesus apresenta, ele não pede explicação, ele não pede justificativa, ele não julga, ele não condena, ele não aceita nem o castigo que o próprio filho quer se impor. Este é o Pai que corre e abraça repetidamente o filho. O que significa este abraçar e beijar o filho? Até hoje, os historiadores esclarecem que quando há uma contenda entre os judeus, quando aquela contenda chega a um bom termo, os dois contendores se beijam.
como no sinal de que acabou o problema, está resolvida a questão. E o pai beija o filho repetidamente. Quer dizer, perdoo mais do que perdoo, eu hiper perdoo, né? Quanto maior a falta, maior a misericórdia. Então, o beijo do pai era o perdão incondicional. Então, ali, o pai queria mostrar ao filho: estamos reconciliados. O rompimento que você causou está anulado. Então, ali é o filho que volta, podendo contar com a infinita misericórdia e o infinito perdão de Deus. Vamos ver o quadro As Mãos que Rembrandt pintou. Vocês podem observar que nas costas do filho tá as duas mãos. Estão vendo? As duas mãos abertas, elas têm tamanhos diferentes. Olhem, a mão esquerda, ela é mais delicada. A mão direita é mais grossa, os dedos são mais grossos. A mão esquerda é feminina, a mão direita é masculina. Isso aí é incrível, sugere a paternidade e a maternidade. Enquanto a mão feminina é colocada acolhedoramente nas costas do filho que volta, a mão direita mais grossa masculina é colocada com firmeza, proteção nos ombros. Como disse o profeta Isaías, Deus é um pai que ama com amor de mãe. Eu achei isso lindo, não sei se vocês também estão achando. O amor aí. Quer ver o outro detalhe? O filho está ajoelhado. O filho está ajoelhado numa entrega total ao perdão que ele está recebendo. E observem, ele tem a cabeça raspada e encostada na barriga do pai. Os entendidos, porque eu não entendo de arte, eu só estudei esse quadro. Os entendidos dizem que esta cabeça raspada simboliza um feto, que naquele momento encostado no ventre materno, é chamado a nascer de novo, sob a luz da infinita misericórdia de Deus. É muito lindo isso aí. Observem os pés. No lado esquerdo, o pé está descalço e ferido. Esse lado esquerdo do peito é onde está o coração. Esse lado esquerdo está simbolizando o amor feminino, o amor que tudo perdoa, o amor que tudo cura, o amor que cura toda a dor. O pé direito, ele está semi-descalço, representando a humilhação que aquele filho chegou, representando a falta de dignidade da vida que ele levou fora, longe do regaço paterno. Então, nós estamos falando desse filho que volta. E falar desse filho mais novo que usou seu livre-arbítrio errado. Nós estamos falando da fonte de todos os nossos sofrimentos. Nós estamos falando do mau uso do livre-arbítrio, que é a origem de todo o mal que existe no mundo. E falar de nosso retorno à casa do Pai é falar da nossa reconexão com Deus, é compreender a imutabilidade de Deus. Quando nós transgredimos a lei de Deus, Deus não muda a nosso respeito. Ele continua o mesmo Pai de amor. Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos nos afastando da sabedoria universal que tudo comanda, mas que aguarda o despertar, aguarda a nossa volta. E quando a gente volta arrependido, a gente está falando do amor incondicional. Vamos pensar nisso, gente. Vamos pensar o que significa o amor incondicional. Deus não me ama porque eu sou boazinha, porque eu sou perfeita, porque eu estou fazendo isso ou aquilo.
Deus não me castiga porque eu sou malvada, porque eu sou isso ou aquilo. Não. Deus é imutável. O seu amor é imutável. Qual a nossa parte na herança divina? Nós somos herdeiros de um Deus infinitamente bom. E, no entanto, nós ainda nos damos ao luxo de dizer a Deus, Pai, eu vou sair, eu vou pegar minha inteligência, minha saúde, minha vida, eu vou viver do meu jeito. E é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Encontra a dor e esperamos conseguir recompor os laços, porque essa dor é que nos leva de volta para a lei de amor. O filho mais velho. Vamos ver o filho mais velho aí no quadro. Observem que ele estava no campo. Quando ele chegou perto da casa, ele escutou música, escutou dança. E ele soube da maneira que o pai recebeu o filho com aquela festa toda. E esse filho mais velho, ele não queria entrar. E o pai, então, sai da festa e vai lá fora encontrar o filho mais velho. E é aí, nessa postura do filho mais velho, que não aceita o perdão que o pai dele deu ao seu irmão mais novo, é que o filho mais velho começa a se revelar no seu egoísmo. Porque ele fala, meu pai, eu te sirvo há tantos anos, sem transgredir a sua lei, e, no entanto, você nunca me deu nenhum cabrito para eu comemorar com os meus amigos. E vindo esse filho seu que desperdiçou tudo, você mata um bezerro? Então, essa postura de crítica está aí representado por Rembrandt. Olha como é que estão as mãos do filho mais velho. Estão fechadas. Os braços cruzados, numa postura corporal que todos sabemos que é rejeição. Vocês podem observar numa festa, as pessoas estão com os braços abertos, leves. Num velório, um monte de gente com o braço cruzado. Quer dizer, simbolizando uma reprovação, uma rejeição àquilo que está acontecendo ali perto de nós. Então, o Rembrandt, ele pinta esse filho mais velho dessa forma. E era um filho estranho, porque o filho, ele queria um cabrito para comemorar com os amigos. É engraçado, né? A pessoa estuda para passar um concurso, ora muito pedindo a Deus coragem, força, condições, e quando ela passa, ela reúne com os amigos num bar e vai comemorar num happy hour a sua vitória. Quer dizer, vai comemorar com os amigos, em vez de celebrar com o pai. De qualquer forma, Emmanuel diz que os dois filhos são egoístas. O que foi é um egoísta corajoso. O que ficou é um egoísta covarde. E esse filho que fica, o pai dele fala para ele, você estava sempre comigo. Tudo que eu tinha aqui era seu. E eu agora estou me alegrando pelo que não estava, pelo que voltou. Porque tudo que eu tenho te pertence. Vamos ficar felizes pelo que voltou. Mas o filho não entende esse amor. Ele quer ser recompensado por ter ficado. Ele quer ser amado por algo que ele acha que ele fez de bom. Isso é tão nosso, né? Isso é tão nosso. Nós também usamos a religião como moeda de troca. Sempre nós estamos esperando recompensa, sempre nós estamos achando que merecemos mais, sempre a gente está pesando o bem que a gente faz. Então, é muito estranho a gente não entender, né? Não entender que Deus não está aqui nos dando bênçãos. Claro que os céus prodigalizam bênçãos para nós, mas nós temos que entender um pouquinho melhor essa questão da recompensa, né? Da recompensa, porque o bem que nós fazemos não é uma moeda de troca para a vida futura, não. O bem que nós fazemos é algo que dá sentido às nossas vidas agora. É o nosso bem-estar de agora. É a força que rege o universo. Nós não vamos esperar sermos recompensados na vida futura, porque a resposta divina
é imediata. Não é um toma lá da cá, não. Todas as bênçãos de Deus, olha que coisa interessante, quem nos chama atenção para isso é o doutor Andrei Moreira, quando ele comentou no Congresso em Leopoldo sobre esta parábola. Todas as bênçãos de Deus estão ao nosso dispor, da saúde, da felicidade, do equilíbrio financeiro, todas as bênçãos estão ao nosso dispor. Tudo que é de Pai é nosso. E por que nós não usufruímos? É porque Deus não quer nos dar? É porque nós não merecemos? Não. Nós não usufruímos porque nós não oferecemos sintonia, porque a gente não voltou para a casa do Pai, porque a gente não tem uma real conexão com o Pai. O que é a sintonia? A sintonia seria esse movimento que cria um canal de acesso, permitindo que as energias divinas que permeiam todo o universo fluam a nosso favor. O voltar para casa é isso, é estabelecer essa sintonia que permite com que as bênçãos, as energias divinas fluam em nosso favor. Enquanto nós não entendermos isto, nós vamos continuar nos adoecendo, nos angustiando. Nós vamos continuar fragilizados, dizendo para as pessoas: fulano, reza para mim. Sem problema eu pedir alguém que ore por mim. Até é bom que se faça isso, mas nós não precisamos de intermediários entre nós e Deus, se nós conseguirmos cultivar a fé, a esperança, o otimismo, o amor próprio, a confiança em nós mesmos, a confiança no amor incondicional de Deus. Por mais que os benfeitores queiram nos ajudar, por mais que a vida esteja nos oferecendo bênçãos, por mais que os amigos orem por nós, tudo isso é muito válido, mas só colheremos de tudo isso o que estiver na nossa faixa da nossa sintonia. O convite, então, meus queridos, é mudar o nosso padrão mental, mudar as nossas crenças a nosso próprio respeito, as nossas crenças de que não merecemos, de que temos que sofrer, que estamos vivendo um karma, e etc, etc, etc. Não nos sentirmos vazios, né? Não nos sentirmos vazios, porque a vida é amor condicional. Por amor o filho voltou, por amor ele foi amparado com todas as oportunidades do recomeço. A roupa que ele recebeu, a sandália, os anéis. Quer dizer, ele recebe todas aquelas ferramentas para consertar tudo que ele fez errado enquanto esteve distante do Pai. Para fazer tudo de novo. Isso aí, então, sim, é a colheita. É a ação e reação. É a lei de causa e efeito. Só que tem um detalhe. O amor cobre a multidão dos nossos pecados e nós não precisamos encarar esse recomeço com dor e com sofrimento. Não importa por onde a gente andou, não importa para qual país distante a gente foi. O importante é a gente voltar. Quando a gente sentir essa grande fome, essa fome do espírito, esse medo, esse vazio. É essa fome que nos faz adoecer, ficarmos infelizes e desanimados. E nós alimentamos nossa alma com crenças erradas a respeito do amor de Deus. Nós alimentamos a nossa alma com comida de porco, quando a gente se enche de culpa, quando nos defrontamos com as tristezas que nós causamos com os nossos plantios equivocados. Então, alimentamos com comida de porcos quando nós esperamos dos outros e da vida mais do que as pessoas têm para nos dar. A maior fonte das nossas desilusões, das nossas decepções, das nossas angústias, é exatamente esperarmos dos outros aquilo que eles não podem nos dar. Outra incongruência é a gente
cobrar atitudes perfeitas dos outros, atitudes que nós ainda não possuímos. As tristezas quando nós reclamamos das coisas da vida que nós achamos que merecemos. Tudo isso nos impede de ver as bênçãos. De um modo geral, encerrando, então, as nossas reflexões, sem encerrar o assunto, de um modo geral, nós só enxergamos nessa parábola o filho que abandona o lar para viver dissolutamente, para viver escandalosamente, tornando o merecedor de todos os castigos. E nós não vemos a conduta condenável do filho mais velho. E nesse ponto, eu queria que a gente se procurasse no psiquismo aí do filho mais velho, porque ele permaneceu na casa, quer dizer, nós também estamos dentro de um processo religioso. Mas como é que a gente está? Quando o filho percebe a generosidade do pai, ele se mostra sovina, avarento, mesquinho. Ele não se enquadra naquela vibração de amor incondicional do pai. Ele reclama do tempo, do serviço que ele prestou. Então, ele se revela aquele crente vaidoso, né? Aquele crente vaidoso que acha que merece muito, esse comportamento tão egoísta, né? A gente, às vezes, está levando aquela vida de busca espiritual, de busca de acertar, de um trabalho bom, legal na seara do mestre, e aí acontece uma coisa horrível com a gente, e a gente olha aquela pessoa que está ali vivendo distanciada, sem religião, sem preocupação com nada, nem com ninguém, e a gente acha absurdo, a gente revolta. A gente revolta. Fala que a gente acha que a gente é que merece, a gente fica enciumado, a gente se envenena pelo ciúme. Chico Xavier um dia disse, a gente tem que ter paciência com a alegria dos outros, porque às vezes a alegria dos outros, o bem-estar dos outros, nos incomoda, porque nós achamos que os outros não merecem. Então, Emmanuel nos diz que dos dois filhos, ele crê mais que o segundo, mais velho, é mais infeliz, porque é pior pessoa, porque o primeiro já possuía a bênção do recomeço e do arrependimento. E o outro tinha ficado em casa do pai, mas sem abrir mão do interior sujo, do interior egoísta, né? Ele tinha ficado perto do pai, mas o coração dele nunca esteve tão distante. O filho mais velho não reconhecia os seus erros, quer dizer, entrou para a religião, mas a religião não entrou nele. Então, os dois irmãos representam nós. O pródigo é a imagem de todos nós quando erramos e as faltas transparecem, todos veem. O pródigo representam todas as pessoas perdidas nesse mundo aí, sem leme, sem bússola. Sabem que estão erradas, estão conscientes de sua imperfeição, dos seus limites, e estão aguardando a hora de serem acolhidos, mais uma vez pela dor, para conseguir voltar para casa. O filho mais velho, o egoísta, somos nós, quando nos julgamos sem culpa, sem responsabilidade, quando nos julgamos virtuosos, quando nos julgamos merecedores da herança pelo fato de não termos pecado. Então, quando somos exclusivistas, né? Quando nos afastamos dos outros que julgamos impuros. Então, quando somos orgulhosos a ponto de não perceber que todos nós somos filhos de Deus e todos nós estamos destinados à felicidade e Deus vai amar a todos nós igualmente. Então, é isso que essa mensagem nos traz. O mal no filho mais velho é mais profundo, é mais difícil de erradicar. Ele não tem vícios, mas também ele é mais velho, ele tem mais evangelho. Ele não tem vício, mas ele também não tem virtudes. Ele não esbanjou os dons do pai, mas também não utilizou em favor de ninguém. Ele não matou, mas ele não arriscou um fio de cabelo para socorrer quem quer que seja. Ele não roubava, mas também não dava nada.
Ele não jurou falso, mas também não movimentou uma palha na defesa de ninguém. Então, nós temos que procurar estes dois filhos nas nossas atitudes e buscar o quanto antes a nossa reconexão. Finalizando de fato agora, eu quero lembrar que li que quando Gandhi, em São Petersburgo, no Museu Hermitage, diante deste quadro, O Retorno do Filho Pródigo, ele olhou aquela maravilha e falou assim: só quem já sofreu muito é capaz de pintar um quadro desse. E Rembrandt faz aquele quadro realmente como uma autobiografia, porque o Rembrandt, ele se sentia os dois filhos. Ele tinha se casado, recebido um bom dote, artista não ganhava dinheiro vivo naquela época, ele recebia um bom dote, e quando ele ficou viúvo, gente, ele só tinha direito a continuar usufruindo o dote da esposa se ele não se casasse de novo. E o Rembrandt faz uma escolha pela solidão para continuar com o dote. E dissipa todo esse dinheiro, e também termina a sua vida cheia de dívidas. Cheio de dívidas. E ele se sente o filho mais velho porque os pais dele eram muito religiosos e ele foi criado dentro dos valores religiosos. Então, numa certa forma, ele também se culpava, né? Se culpava. E no quadro, o Rembrandt deixa bem claro a difícil conversão do filho mais velho. A difícil conversão nossa, se nós acharmos que estamos muito bons. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma boa noite. Muito obrigada. Célia, mais uma vez quero agradecer, em nome do Grupo Semeadores de Esperança, por ter aceitado o nosso convite. E fica aberto aí para você, mais uma vez, quando puder, agendar mais uma dessas lindas preleções que você fez para a gente. Muitos comentários maravilhosos, o pessoal do grupo está fascinado. A Araceli falou que cada vez que ouve essa parábola, aprende mais. Essa exposição sua, como disse o Heleno aqui, que é o nosso coordenador da casa, né, traz riquíssimos ensinamentos, né, fala sobre orgulho, presunção e também humildade. E é isso que a gente está precisando nos dias de hoje. Agradeço em nome de todo o grupo esse carinho seu para conosco, e as portas estarão sempre abertas para você. Vamos aguardar o dia que você puder de novo agendar. Pessoal, continue seguindo as nossas tarefas aí, precisamos de doações, precisamos ajudar famílias que estão em situação de carência. Se você quiser nos ajudar, nosso WhatsApp passou aí durante a palestra da Célia, né? Quem puder curtir a nossa página, seja no Instagram, ou seja aqui no Facebook, né? E queira nos ajudar, é só ligar que a gente vai buscar. Muito obrigada, boa noite a todos. Célia, mais uma vez. Boa noite, querida. Muito obrigada a você. Gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.